Boa noite. Proteção energética em ambientes de trabalho. Hoje eu vou te dizer o que eu fiz para conseguir trabalhar com todo tipo de energia, com todo tipo de pessoas e me sentir mais protegida. Então essa vai ser o nosso assunto de hoje. Enquanto o pessoal vai entrando, eu vou fazendo uma introdução aqui do porquê que eu trouxe esse tema em live, porque isso eu recebi na caixinha de perguntas. E eu achei mais proveitoso a gente falar um assunto que é tão pedido e a gente busca tanto em proteção. Eu achei mais proveitoso falar numa live, porque aí a gente consegue abranger mais a real consciência do que é essa busca pela proteção para colocar um fim nela, para tu realmente começar a prosperar na tua sensibilidade. Então esse é o motivo da live de hoje. Boa noite, Ju. Boa noite, Marília, Larissa, Márcia. Estão todas bem? Eu quero trazer um questionamento. Se vocês aqui estão buscando, se vocês passam por desafios no trabalho de vocês, no ambiente de trabalho, se vocês falam coisas que meu ambiente de trabalho é pesado, é difícil aguentar a energia negativa do colega de trabalho, por exemplo, as reclamações, as fofocas, tudo isso são coisas que eu já trabalhei na minha mentoria com os empatas, que vem até mim, e a pauta do trabalho é uma coisa muito buscada, porque é necessário, tu tem que estar lá, não há como escolher, não, hoje eu não vou lá porque aquela pessoa tá carregada demais. Então isso é uma coisa que os empatas buscam muito nas mentorias, como um primeiro desafio, como algo que realmente incomoda por ter sensibilidade à questão do trabalho. E eu quero trazer o primeiro questionamento, será que é natural um ser humano funcional, saudável, que tem aqui um propósito, um objetivo, tem um corpo humano sábio, funcional, será que é natural buscar formas de proteção? Será que é natural viver buscando proteção, enquanto outras pessoas, e provavelmente no círculo de trabalho de vocês, nem pensam nisso? Então, será que é natural buscar dicas de proteção? Será que é para isso que a gente veio? Então, esse é o primeiro questionamento que eu quero trazer para vocês. Eu quero saber quem que tá entrando aí. Boa noite, Ariane. Quem tá esperando aquela dica de proteção que vai salvar o ambiente de trabalho de vocês? Quem aqui tá procurando uma diquinha de proteção? Que a minha proposta aqui é apresentar mais que isso, apresentar realmente o que está por trás dessa necessidade de proteção do ambiente de trabalho. Aqui a pauta principal vai ser o ambiente de trabalho, porque, como eu falei, é muito buscado, mas vocês conseguem trazer essas consciências se vocês entenderem realmente a raiz do conteúdo que eu vou trazer aqui em qualquer área da vida. Tem áreas da vida que a coisa é mais profunda, é mais espinhosa, mas em qualquer área da vida. Eu só tô trazendo a questão do ambiente de trabalho porque realmente é uma coisa que é muito buscada. E também trazer qual que é a consciência necessária para sair desse nível de sobrevivência. Porque quando a gente tá numa busca de proteção e a gente acha que é tão banal, eu só quero uma dica de proteção do ambiente de trabalho, a gente não tá ainda consciente de que a gente tá num nível de sobrevivência. E aí também eu vou trazer duas questões que me trouxeram na caixinha, que vocês trouxeram para mim na caixinha de dúvidas sobre isso, mas eu quero que vocês gravem isso, pra gente poder sair desse nível de sobrevivência. Aí eu já falei por que eu tô trazendo esse assunto, né, que era para responder nos histories. E eu quero trazer aqui os princípios básicos, as virtudes básicas, que para mim faz muito sentido. E realmente para mim foi uma expansão de consciência e é o que eu uso hoje no meu dia a dia, em qualquer área da minha vida. Como realmente
como uma evolução realmente pessoal, espiritual, enfim, que são 3 princípios básicos que vai permear nosso conteúdo aqui, que é a consciência, a verdade e a liberdade. A consciência a gente já sabe, né? A luz é uma referência da consciência. Onde há luz, há consciência. O ambiente que tem luz, eu tenho consciência de todo o cenário que está aqui atrás. O que não tem luz, para vocês, é atrás. Atrás aqui da câmera, vocês não têm consciência do que tem aqui atrás da minha câmera, né? A verdade não é a minha verdade. Não é uma verdade fixa. É a verdade de cada um. A verdade é que eu trago como a realidade, o que é real. A verdade é uma coisa que é real. A verdade é que eu tô de azul, o meu esmalte é lilás e eu tô com um copo d'água na mão. Isso que eu trago da verdade aqui. Cada um tem a sua verdade. E a sua verdade é o que vai pautar a criação da realidade de cada um. É nessa perspectiva. E a liberdade, que é essa coisa de realmente ser livre. Não tem nada a ver com libertinagem, é realmente ser livre de tu poder fazer o que tu quer, trabalhar no serviço que tu quer e se sentir mais leve de ser quem é. Sabe essa liberdade de ser leve? É nesse sentido. Em contrapartida, com os opostos dessas virtudes que eu quero que fiquem bem integrados no conteúdo aqui, é a falta de consciência. Como eu expliquei, tudo que está atrás da câmera vocês não têm consciência, então seria como as sombras. A ilusão, porque quando eu não me conecto com a realidade, lembra? A verdade é oposta à ilusão. A ilusão é oposta à verdade. Quando eu não me conecto com essa verdade, com o real, eu estou conectado na ilusão. Na ilusão que uma dica de proteção vai me fazer me sentir mais feliz, mais alegre, menos insatisfeita com o trabalho, coisas assim. E o oposto da liberdade é o apego, porque a gente realmente é livre quando a gente se dá o luxo de desapegar, tanto das nossas expectativas com a gente mesmo, quanto o que a gente deveria ser, o que a gente deveria falar. Então a liberdade ela tem como oposto o apego. E essas virtudes, aqui começa esse caminho da consciência. Tudo que eu fiz para conseguir trabalhar, e hoje eu trabalho com limpeza energética, com desobsessão, com todos os tipos de pessoas no meu trabalho também com pilates, tem essas virtudes. É nisso que eu me baseio e é nisso que eu destrinchei um pouco o conteúdo aqui para vocês. Tá bem entendido por enquanto? Eu vou falar dessa questão, Fred, bem-vindo, primeiramente, na questão dos níveis de sobrevivência, tá? Vai se encaixar nisso. E tem 2 dúvidas que eu vou trazer aqui também, que vai te ajudar nisso também. Então, o que eu gosto de destrinchar? A origem das palavras. Começando com a definição de proteção, e eu vou ler aqui. A proteção, o significado dela é ação ou efeito de proteger, apoio, ajuda, socorro, zelo em relação a alguém ou a algo mais frágil. Por exemplo, proteção às crianças, proteção aos mendigos, enfim. Do latim, ela tem um significado que é esconder. Esse é o significado da proteção. E o que é o significado do trabalho? O trabalho é um conjunto de atividades realizadas, é o esforço feito por indivíduos com o objetivo de atingir uma meta. Então, o que significa isso? O trabalho, ele vem como tu vai servir algo. É um esforço feito por ti com o objetivo de receber. Por exemplo, atingir uma meta, tu quer receber algo desse esforço. Então, primeiro tem o servir, depois tem o receber. No trabalho a gente só fica mais focado no receber, né? Eu trabalho para receber, eu trabalho para receber salário.
Eu só penso no receber, no receber. Será que vale a pena esse trabalho para receber isso? Então a gente pensa muito, a minha capinha do celular às vezes dá uma escapadinha. A gente pensa muito na questão do receber. Mas antes do receber tem o doar. Para doar, tu abre, tu serve. Quando eu sirvo alguém, eu tô fazendo esse movimento aqui. Eu sirvo o meu tempo e eu recebo algo desse servir. Vocês percebem que o trabalho, ele é um dar e receber. É esse o fluxo que funciona bem num trabalho saudável. Tu tá consciente que tu tem que estar aberto para dar, para poder receber. E a proteção é esconder, é efeito de proteger, é fechar, é uma barreira. Eu vou me proteger, então eu uso uma armadura, por exemplo. E vocês percebem que aqui começa o conflito energético. Tudo isso eu tô dando um significado energético. Que trabalho e proteção, eles são opostos, eles conflitam. Por isso que é uma ilusão. Eu querer me proteger, me fechar no lugar que eu tenho que servir para receber. E acreditar que uma dica de proteção ajuda nesse caso é o apego. Então a gente tá falando da ilusão, a gente tá falando do apego. Apego do quê? Apego de algo, que algo de fora é mais potente do que essa fagulha divina que tem em nós. É esse apego de não se conectar realmente com essa potência que tem na tua chama trina, por exemplo, que ela fica localizada no cardíaco, no teu sentir. É o apego e a ilusão de tu não olhar para o teu sentir, acreditando que algo de fora tem mais potência do que o teu próprio sentir, do que a tua própria chama trina, que é constituída da fé, do amor, da sabedoria, as 3 chamas. Tudo isso no chakra cardíaco do sentir. E aqui a gente começa... Eu levei muito tempo para entender, eu perdi muito... Assim, tudo é aprendizado, né? Mas eu perdi muito tempo tentando me proteger. Eu tenho uma tatuagem aqui, que é um símbolo de proteção que eu fiz quando eu tinha 16 anos. Então eu era nesse nível. Tudo que já falaram que tinha que fazer para proteger, eu fiz. Eu fiz até uma tatuagem. E até hoje eu não cobri como forma de mostrar aqui para vocês que é como uma prova social. Olha o que eu fiz e não deu certo. Porque qual que é o caminho dessa consciência? A consciência para tu realmente entender por que tu precisa se proteger é o teu sentir. A proteção pela proteção não existe. Eu tenho certeza aqui que os desafios que vocês passam no dia a dia de vocês têm algo específico. Não é energia ruim do outro, porque vocês passam diariamente por várias pessoas na rua que têm energias tenebrosas e vocês nem dão bola. Vocês não se sentem desprotegidos, porque o foco de vocês não é ali. Mas tem algo específico que faz vocês querer se sentir protegida, querer criar essa barreira. Lembra? Proteção é esconder, é proteger algo mais fraco. A proteção não é só pela proteção. Quando eu perguntei uma vez nos histories qual que é o que vocês buscam através da proteção, escreveram muito assim, coragem, impulso. São coisas que não tem a ver com a proteção pelo significado. E aqui vai começar a consciência. O primeiro passo que eu quero que vocês anotem é do que eu quero me proteger. Então pense no ambiente de trabalho de vocês, por exemplo, que é a pauta aqui. Se não tem nada específico no ambiente de trabalho, pode ser com algum amigo, algum parente,
A família, os mais próximos é mais desafiador. Então, o que eu tô trazendo? Traz a consciência primeiro para algo que tá mais longe do teu círculo íntimo, é mais fácil. Não chega direto lá no problema, no nó. Então, do que eu espero me proteger? Qual que é a minha expectativa de proteger? O que acontece em mim que me faz me sentir desprotegida? E a principal, que a gente vai acabar aprofundando mais, qual que é a emoção que esse ambiente de trabalho ou a pessoa específica no trabalho traz que eu não quero ter contato? Qual que é a emoção? Porque a gente vai entrar aqui, o primeiro pilar para tu realmente começar a se sentir protegida, sem precisar criar essas barreiras, é o pilar do teu sentir. Porque o sentir é essa expansão. Lembra que o trabalho também é servir. Essa expansão é esse receber. Ele aceita e recebe. Ele acolhe o diferente. O nosso sentir saudável, ele não julga o que recebe. Ele acolhe. E todas essas são virtudes da energia feminina. A energia feminina, ela ama alguém que ela nem conhece, por exemplo, no momento, não conhece, né? Vamos colocar entre aspas, no momento que dá à luz a um filho. Como um ser humano ali, ela tá vendo pela primeira vez e ela já ama. Então, ela não exclui o diferente. Isso são virtudes da energia feminina saudável, ao nosso sentir. E é aqui que a gente abre a nossa frequência para se sentir protegida. Mas querer se proteger daquela forma de se esconder, de criar uma armadura, é fechar esse canal. Tu fecha todas essas virtudes que eu comentei agora. Por quê? Muitos sentem demais, são sensíveis demais, foram já sensíveis na infância. E aí tem uma questão cultural de supera isso, engole o choro. Não tem por que tanto drama. Se chorar, vai apanhar mais. Então, naturalmente, tu fechou esse sentir, porque tu não teve esse suporte de um corregulador emocional na tua infância, por exemplo. Então, é muito comum isso. Só que nas mulheres isso é muito prejudicial, porque faz parte da nossa energia primária o sentir. É aqui que a gente sente um propósito dentro do trabalho. Porque às vezes a nossa insatisfação no trabalho é porque a gente não vê sentido naquilo, e o sentido é o sentir. Se tu sentiu, faz sentido. E quem tem esse canal do sentir fechado, pensa comigo, uma pessoa que sente demais e fecha é uma represa. Ela geralmente espelha muito do de fora, do lado de fora. Então, por exemplo, eu tive uma intuição, Aline, o que significa isso? Eu sonhei com isso, o que significa? Será que eu sou empata? Porque ela tá com esse sentir fechado, ela não tem nem coragem de olhar. E aí ela busca algo fora, alguém fora, para dizer para ela o que ela tá sentindo. Então ela vem e fala, Aline, quais técnicas tu usa para trabalhar? Mas olhar para a emoção que aquele trabalho tá trazendo, ou aquela pessoa desafiadora tá trazendo, ela não tem coragem de olhar. Porque não existem técnicas para trabalhar, técnicas para sair, técnicas para balada, técnicas para o carnaval, enfim. Não existe, isso é ilusão. Até aqui, tá tudo bem? Estão conseguindo captar para onde a gente vai? Quem se ligou já sabe para onde que vai esse barquinho.
A gente precisa da capacidade de experimentar e expressar todas as nossas emoções para diminuir ou aumentar as que são agradáveis ou desagradáveis. O nosso sentir, ele precisa pertencer e a gente precisa da autorização para poder experimentar e experienciar todas as emoções, porque todas as emoções pertencem. As emoções que a gente acredita que são ruins é um ponto de vista. Todas elas têm uma função de aprendizado. O Platão tem uma frase que ele diz que o aprendizado tem uma base emocional. Todas as emoções pertencem. Até aquelas emoções que aquele colega desagradável, que às vezes senta na tua frente, traz. Ela pertence. Eu vou trazer, eu tô lendo aqui porque eu trouxe umas questões de pesquisa científica e vocês vão entender por que a gente vive um... Eu não vou falar o nome, mas é como se fosse uma epidemia. Só que é emocional. Por que isso acontece? Mas antes, a gente precisa entender de onde que vem essas energias que a gente capta. Porque não é só emoção que a gente capta. O sentir, ele vai captar. E a qualificação dessa captação do teu sentir, ele é de acordo com o que tu pensa, a palavra falada, as crenças, nós mesmos como pessoas, logo do ambiente e das pessoas que a gente convive. Então, tudo isso que permeia o nosso sentir, ele passa por esses filtros. E uma das dúvidas que eu recebi, por exemplo, é como não se influenciar com a energia negativa da colega que só reclama. Isso é bem desafiador. Essa foi uma das últimas coisas que eu consegui ficar num campo da neutralidade, que é o melhor nível de consciência. Tu não precisa aceitar, mas pelo menos ficar neutro. Porque realmente uma pessoa que reclama, ela cria ao redor um vórtice energético. É essa a tua dúvida, Ana. Ela cria um vórtice energético ao redor dela. Então, muitas vezes, quando eu dou aula de Pilates e tem uma pessoa assim, eu não pergunto nem como é que ela tá, porque eu escuto a minha intuição. Porque se eu perguntar, e aí, fulana, como que tu está? Começa. Abre a porteira e passa o gado inteiro de reclamações. Então, esse teu sentir vai te ajudar, que a gente tá trabalhando aqui, elaborando, vai te ajudar a se conectar com a tua intuição. Mas antes de querer apontar pro outro, que o outro tá reclamando, e realmente é chato, eu não tô desqualificando isso, é chato, a gente precisa começar a observar que eu comecei a fazer isso em mim. Tem pensamentos reclamantes na minha cabeça durante o meu dia, eu falo reclamações que eu não me dou conta. As minhas crenças, elas têm essa coisa de ficar remoendo, guardando rancor, ressentimento. Como que é o perdão para mim? Porque isso tudo vai acabar qualificando, reprogramando as pessoas que tu anda e o ambiente que tu está. Essa é a lei da afinidade. Não tem como tu começar a qualificar teu campo energético e continuar num lugar que não tem afinidade com a tua energia. Não tem. Eu já passei por vários lugares, eu sou autônoma, eu trabalho com Pilates também, e eu já passei por vários lugares de trabalho que, conforme eu fui mudando essas coisas que eu tô falando pra vocês, eu acabei saindo de lá ou acabaram me desligando, que é uma palavra muito bonita, que eu adorei quando eu fui desligada. Mas eu mudei.
Sempre, quando eu mudei do local também. Não tem. Pessoas, então, a maioria que tinha esse padrão de reclamação não fazem parte da minha vida hoje. Então, não tem erro. Se vocês observarem em vocês esses padrões e fizerem esse esforço para mudar o nível, vai mudar a realidade, porque vocês são criadores. Como dizia o Jung, tudo que nos irrita no outro nos leva a um melhor conhecimento de nós mesmos. Então não tem como tu não crescer, se desenvolver como pessoa, começando a observar o que aquela pessoa traz de conteúdo que, nossa, eu não consigo digerir. Porque tem pessoas que são desafiadoras, tem pessoas que tu não escolhe estar do teu lado, mas tu tem que estar, por exemplo, a trabalhar, ou é cliente, tudo bem. São pessoas que não são agradáveis, tudo bem. Não gera um incômodo profundo, mas tem aquela pessoa que, nossa, é tanto ranço que só de olhar para ela tu não suporta. Aí tem uma sementinha para tu desenvolver algo em ti. Não é equivalente. A pessoa é reclamona, quer dizer que eu sou reclamona. Não é equivalente, mas tem algo para olhar. E por isso que uma das virtudes que a gente precisa trabalhar para realmente ter esse autoenfrentamento, mudar de nível, olhar o outro como um mestre que está te trazendo questões para tu olhar e melhorar como pessoa, olhar o outro como um espelho, não 100% equivalente, mas um espelho, a gente precisa ter humildade. E a humildade, ela tá pautada na virtude da consciência. De realmente olhar assim, poxa, eu sou assim também. Ei, eu acho que eu sou isso mesmo. A aceitação, lembra? Todas as emoções pertencem. As tuas sombras, que também são emoções, pertencem. Porque tudo que é sombra é tudo que foi reprimido. E o que mais existe nesse quarto de sombra, se não emoções reprimidas, né? Então, a aceitação daquele conteúdo e compaixão por ti mesma. Isso é consciência, verdade e liberdade. Lembra as virtudes que a gente tá pautando tudo isso? A humildade é a consciência. Agora tu vê a nhaca que tu vai ter que trabalhar. A aceitação é a verdade, eu aceito que isso é real. E a compaixão é a liberdade de tu se permitir ser todas as versões que tu é. E tá tudo bem. Sentindo compaixão por ti, vendo quanto é esforço tu trabalhar isso, porque dá humildade, já às vezes demora. Tem gente que fica anos. Pra aceitação, não é assim num pulo, num primeiro momento. Humildade, aceitação, compaixão levam um tempo. E tu entendendo que tu consegue suportar o teu processo, tu começa a ter compaixão pelos outros também. Mas a gente só começa a ter compaixão pelos outros quando a gente começa a ter por nós. Sabendo o nosso caminho, todo o degrau que a gente subiu. E aí a gente vai entender, não, se eu suportei enxergar isso, o outro também vai suportar enxergar as dores deles. E aqui entra também uma questão de querer ajudar o outro, querer ser simpático, querer agradar. Para e faz, olha tudo que tem que fazer. Humildade, aceitação, até chegar à compaixão. E aí sim tu vai começar a compreender que o outro também tem os processos dele. E aí tu começa a sair do nível de sobrevivência. E quais que são os níveis de sobrevivência? Luta, fuga. Aqui na luta e a fuga, a gente pode colocar como essa busca de proteção. Porque tu tá mais combativa, tu quer defender, tu quer criar armaduras. Então, luta, fuga
A fuga também pode ser, um nível de sobrevivência pode estar relacionado com isolamento. Então tu foge e se isola. Congelamento. O congelamento ele tem a ver com essa questão. Tem uma outra dúvida, mas eu só vou terminar aqui. Tem a ver com essa questão de tu congelar tudo que tu sente. E aí gera um peso. E a segunda dúvida que eu recebi é a questão sobre o ambiente de trabalho, é o ambiente pesado. Sair do trabalho pesando 100 quilos a mais. Isso me passa a sensação que tu tá no nível de sobrevivência do congelamento. Tá uma represa, emoção pesa. Então por que a tua vida tá pesando tanto emocionalmente? Por que não tá dando vazão? E claro, tem outras questões físicas também, que as emoções elas são diretamente influenciadas pela tua saúde física. Por exemplo, ser sedentário, fumar, usar meios ilícitos, bebidas, álcool, tudo isso vai criar ao teu redor uma atmosfera emocional negativa. Ansiedade, medo, preocupação. Então também tem essa questão que quando tu sai do trabalho pesando 100 quilos a mais, às vezes é questão de retenção de líquido, que tem uma referência a acúmulo de líquidos também, a retenção de líquidos. O sedentarismo, ficar muito tempo de pé, às vezes tu tem um trabalho, ficar muito tempo de pé, e aí tu chega em casa, nossa, pesando 100 quilos, tu acha que é um ambiente, mas não, é só o teu sedentarismo. Então tem essas questões também. Certo até aqui? Vai ficar gravado sim, vai ficar um tempo aqui no Instagram, Michelle. Quando o pai só reclama, eu posso fazer uma live só disso. Porque foi observando a minha família que eu percebi que era a mesma coisa, porque o fruto não cai longe do pé. E aí tu vai fazer esse processo, é o mesmo processo, porque tu precisa entender isso em ti. Porque tu também tem isso em ti. Não tem como. A humildade, a aceitação, a compaixão, para só depois entender o processo do outro e chegar nesse nível de neutralidade. Por isso que eu falo, vamos começar pelo ambiente de trabalho que tá fora um pouco do teu círculo íntimo. Porque quando é muito próximo, tem uns espios aí no caminho. Eu sempre pago a língua, venho reparando que tudo que jogo dos outros depois eu pego fazendo igual, muito louco. É isso aí, exatamente. Nossa, meu ascendente é em Gêmeos, então pensa na pessoa que gostava de falar e fofocar e puxar assunto e não sei o quê. E nesses puxa-assunto, sabe quando tu quer se relacionar? Tu quer fazer parte do grupo e o grupo só fica em volta de fofoca e coisa assim? E tu vai lá e entra naquilo que é pra fazer parte do grupo e tu não se dá conta que tá reclamando e tá clamando 2 vezes o reclamar. E isso acaba influenciando a tua vida muito mais do que, eu só vou socializar ali. Então, e essa foi a questão da humildade que eu tava comentando aqui, de entender que se a pessoa que reclama me traz muito desconforto, é porque tem isso em mim também. Essa questão de lavar as mãos é que a água ela limpa, né? Isso é uma coisa que quem é reikiano já tá acostumado. Que depois do reiki tudo a gente aprende a lavar as mãos. Então é uma coisa bem comum assim de reikiano, só que é só as mãos. Tem todos os teus chakras ali que compõem o teu campo energético, a tua aura. Quem é do blindagem energética vai entender um pouco mais dessa questão, como que é formado nossos campos energéticos, o campo etérico, a aura. Então tem um monte de coisa, teus pensamentos, as crenças, no que tu acredita, no que tu é, no que tu sente, no que tu pensa. É ilusão tu acreditar que lavando as mãos vai tudo isso embora. Mas
é uma coisa que ajuda, assim, esses resquícios do ambiente ajuda, sim. Aí chegar em casa, tomar um banho também. Mas essa questão das mãos é bem comum para reikiano, assim. Então a gente vai chegar na parte da parte mais científica. Olha só, foi só em 1990 que começou a pesquisar sobre inteligência emocional. E aí a gente que teve que crescer na década de 90, não é tão estranho assim a forma que não foi apresentada a inteligência emocional para nós, né? Então os psicólogos, o Peter Salovey e John Mayer, é psicólogo, não é o cantor, introduziram a primeira teoria formal da inteligência emocional. Só em 1990 isso começou, na literatura científica. E eles definiram como a capacidade de monitorar seus próprios sentimentos e emoções e dos outros, reconhecê-los e usar essas informações para guiar seus pensamentos e ações. O que se falava muito antigamente, antes da década de 90, era muito a parte cognitiva. Tanto que as escolas de psicologia meio que escantearam, deixaram de lado os conteúdos que o Freud e o Jung trouxeram, que fazem muita referência e me ajudaram muito a entender essa questão não física. O inconsciente, as emoções, o inconsciente coletivo, o self, as sombras. Eles basicamente deixaram de lado, porque ficou muito a parte cognitiva, só do pensamento, a ação. Então isso foi muito motivado e até hoje tem isso. Então é muito comum, não tô falando 100% ou excluindo esse tipo, mas a terapia cognitivo-comportamental muitas vezes não é muito indicado para alguns empatas. Alguns empatas, eles saem um pouco decepcionados porque eles tinham uma expectativa, um desafio, um conteúdo emocional que no cognitivo realmente é um pouco limitado. Porque são as nossas emoções que vão guiar nossos pensamentos e ações. Primeiro é o sentir, não é o pensamento. É só em 1990, tu viu que louco? E aí fizeram várias pesquisas, por exemplo, de que o nosso humor, eles fizeram várias pesquisas no ambiente escolar com professores. E o humor afeta as tuas ações, os teus julgamentos. É o que tu tá sentindo, o teu conteúdo emocional naquele dia que vai afetar o teu julgamento. Então, aí eles fizeram experimentos, por exemplo, assim, colocaram professores para ver um filme triste, outros para ver um filme feliz. E aí deram umas provas para eles corrigirem. Os que viram os filmes felizes, eles estavam com humor melhor e deram melhores notas. Em contrapartida, os que viram os filmes tristes, eles deram notas menores, assim. Então, influencia o nosso julgamento. Também se mostrou nessas pesquisas que, por exemplo, tu enviar currículos num dia ensolarado, tu tem mais chances de ser melhor recebido ou até conseguir um emprego do que enviar currículos num dia nublado. Porque no dia nublado a tendência é ter um humor assim mais mal-humorado e num dia ensolarado as pessoas estão mais felizes. Então isso é muito interessante porque as nossas emoções acabam influenciando o nosso julgamento e comportamento. E o que vocês acham que é o indicado fazer antes de ir trabalhar? Se a minha emoção, ela influencia, é um papel essencial para como eu vou determinar o meu comportamento naquele ambiente, o meu julgamento diante daquele ambiente, o que vocês acham que é o mais indicado fazer antes de trabalhar? Eu vou deixar vocês responderem, agora é com vocês.
E as pesquisas também elas mostraram que as emoções diferentes servem a propósitos diferentes de aprendizagem, que é o que eu falei, que o Platão ele fala que todo aprendizado tem uma base emocional. A culpa tem um aprendizado. Por exemplo, a culpa ela é uma bússola moral. Então eu fiz algo, senti culpa, nossa, realmente não é esse caminho. A desilusão, ela tem um aprendizado de te trazer para a realidade. Lembra das sombras que a gente tá falando? Da falta de consciência, da ilusão e do apego? Então é bom sentir a desilusão, é bom às vezes tu cair na real, né? A ansiedade, ela faz com que o nosso sistema nervoso afunile. Então fica pensando, fica com foco. Então tu pode perceber, eu tô ansiosa porque às vezes eu queria estar fazendo algo, eu queria estar com foco ali. Então a ansiedade, ela tem essa questão de afunilar até diminuir as nossas pupilas em direção de um foco. E é muito mais provável que ansioso tu tome decisões mais... Deixe de aceitar coisas que tu aceitaria quando tivesse mais relaxado, em paz. O pessimismo, ele também tem seus aprendizados, por exemplo, na questão de tu conseguir antecipar coisa que poderia dar errado, sabe? Qual que é a chave aqui? A chave é que essas coisas, elas têm que vir e ir. As emoções são fluidas. Não é tu entrar no abismo do pessimismo e viver pessimismo. Tudo tem um grau. Até o estresse tem uma função. Por exemplo, o estresse antes de uma apresentação no trabalho ou na escola, na faculdade, ele tem essa função de nos colocar para agir. O estresse no exercício físico tem essa função da gente conseguir levantar uma carga na academia. Mas tudo em doses seguras. Essa é a principal chave. É isso aí, Ana Maria, a meditação. Qual que é a melhor forma da gente conseguir ter um bom humor para ver o ambiente de trabalho de uma perspectiva diferente, ter um bom julgamento, um bom comportamento? E você sabe que esses dias no Instagram eu falei sobre uma cliente do Pilates que é bem desafiadora e eu percebi que ontem eu tava bem humorada, assim, e eu percebi como é leve, até a forma, as coisas que ela conversa não são coisas de vitimismo, de reclamação, sabe aquela... Mas eu não pergunto como ela tá, eu deixo a coisa fluir. Mas eu percebo que como é mais leve quando eu tô de bom humor. Claro que nem sempre é possível. É óbvio que tu não vai te forçar a estar no bom humor, mas pelo menos tá no neutro. Então eu sempre busco, eu não tô num bom humor. Eu busco a frequência da neutralidade, que é o que a meditação vai te fazer. A meditação, ela aumenta aquele espaço de algo acontecer, aumenta esse espaço que é o que tu vai refletir, pensar, ter um melhor julgamento para depois agir. Quem reage, a pessoa reativa, ela não tem esse espaço. Ela recebe e reage, recebe e reage, recebe e reage. E aí, o que a gente fala de pessoas reativas? Elas não têm inteligência emocional. Isso vai dar liberdade pra gente permear pelos ambientes, porque eu sei que alguns aqui não podem amanhã sair do trabalho, por exemplo. Vai dar liberdade pra gente ficar nesses ambientes pelo tempo que for, ou de forma temporária até que eu me organize. Lembra, a afinidade, ela é uma lei, ela vai acontecer. Se o ambiente tá muito ruim, vai permeando esses degraus da humildade, aceitação, compaixão, porque tu vai subir de nível e vai acontecer uma mudança de frequência e isso vai mudar. O ambiente vai mudar, ou até tu mudar de trabalho. Mas aqui eu não tô falando dos ambientes que realmente são pesados, presídios, sei lá, que mais? Tem egrégoras, o ambiente ele carrega uma egrégora. E claro que tem ambientes que tu não vai chegar jogando pétalas de rosa, né? Tem ambientes e ambientes.
Só que quem tá no blindagem já ouviu muito dessa palavra egrégora. Egrégora a gente não exclui. A gente não se cria uma barreira, a gente não se protege. Não é a melhor maneira, não é a mais efetiva. A gente qualifica o nosso campo, que é o que a gente tá falando aqui. Para entender por que eu estou nesse ambiente. Fazer lá aquelas perguntas que eu coloquei no início. Por que eu estou aqui? Será que esse ambiente, ele é uma maquete? Ele é uma simulação do meu ambiente familiar? Se eu tô num lugar que é só conflito, será que eu tô, de certa forma, manifestando isso na minha vida para corrigir um ambiente familiar que era conflitante? Que aqui a gente entra nos padrões. Existem 5 padrões inconscientes que permeiam essa necessidade de proteção. E liberando, entendendo isso, tu começa a ativar realmente a tua proteção energética. Mas a gente tá aqui no primeiro pilar, nível primário, que é o sentir das emoções. E eu atendo muitos e muitos empatas com conflitos fora, mas na verdade o conflito é dentro, porque ele não abriu esse campo do sentir, ele não sabe o que tem dentro, ele não tem nem coragem, ele tem medo da dor que pode encontrar lá. Tudo ilusão. Que como tu vai viver consciente se tu nega quem tu é? Se tu não sente, tu não se conhece. Se tu não se conhece, quem realmente tu é? Tudo certo até aqui? A gente tá só no primeiro pilar. Eu acho que quinta ou sexta-feira vai entrar um post que vai falar sobre os outros pilares. Mas quem tá aqui na live já vai captar o primeiro, porque é o primeiro recém. São 4. Dentro desse primeiro existem 4 níveis. No segundo pilar existem 5 padrões. Então tem assim, será que realmente o esparadrapo no umbigo vai me proteger? Ou tu vai continuar nessa ilusão? A gente precisa entender por que eu tô falando do primeiro pilar, que é o sentir. Porque a nossa sensibilidade, ele é uma antena 5G. A maioria das pessoas são 3G, por exemplo. A sensibilidade, essa sensibilidade aflorada, eu não tô falando sensibilidade emotiva, emocional, dramática, não. É uma sensibilidade de captação, tanto o teu sistema nervoso, recebendo estímulos, e aqui a gente, é uma coisa muito importante falar, e eu não posso esquecer, que é o sistema neurônios espelhos, que os empatas e as pessoas altamente sensíveis captam, tem esse sistema neurônios espelhos que espelha a emoção do outro, seria como as células da compaixão pelo outro, porque tu espelha em ti, ele tem mais reativo, ele responde mais. Então é importante também entender que tu tem essa sensibilidade neuronal. Eu não sei se é assim, se existe essa palavra, mas vocês entenderam que é do sistema nervoso. Então capta, como se fosse uma 5G. A forma que tu interpreta é através dos teus canais energéticos, os teus chakras. Que é aquilo que eu falei antes, eu só vou aprofundar trazendo mais a teoria dos chakras. Eu acredito que todo mundo aqui conhece os chakras. Que é, por exemplo, o primeiro chakra é mais as crenças de sobrevivência, o segundo das emoções. O terceiro é como a forma que a gente vê, julgo o ambiente, as pessoas e a forma que a gente vê a autoridade. Ela é muito influenciada também aqui na nossa sensibilidade, a forma que a gente vê a autoridade de todos os níveis. O sentir e o receber, a palavra falada, como tu enxerga o mundo externo através do interno. O nosso terceiro olho é uma lanterna. Então, muitas vezes, quando os de baixo lá estão bagunçados, a nossa intuição parece que some, né? Tu te sente desconectada ou não consegue entender o que é intuição, o que não é.
é porque o conteúdo interno precisa ser elaborado, porque ele é uma lanterna. É a forma que tu vê o mundo externo através do teu mundo interno. E a nossa conexão com o divino, como que é essa conexão? E aí entra num ponto muito... A gente tá já no final, assim, que é uma reflexão. Será que um ser divino, uma parte da fonte criadora, uma fagulha divina, precisa de tanta proteção assim? Falando já dessa conexão com o coronário, quem faz reiki tem esses chakras bem elaborados e bem aprofundados nessa questão espiritual, dessa antena? Ou será que a gente tem tanto medo assim de ser autoridade na nossa vida? E a gente não quer se comprometer? Porque quando a gente busca dicas de proteção, por exemplo, não, eu só tô aqui porque eu sou curiosa, não, eu já sei isso, eu só quero aqui para ver se eu aprendo uma coisinha a mais. A gente no fundo não quer se comprometer. E lembra, eu fiz uma tatuagem com 16 anos, buscando proteção, então eu tenho um longo caminho de busca de proteção de todas as dicas. Só não fiz coisas ilícitas e imorais. Mas realmente a gente não quer se comprometer. Porque se essa dica não der certo, tudo bem, foi a dica. Se esse conteúdo não é pra mim, tudo bem, eu deixo de seguir. Eu só tô curiosa. Curiosa não se compromete. Ela só tá ali olhando, como uma capivara na água. E essa falta de comprometimento com a gente é a forma energética que a gente ensina os outros a nos tratar. Porque quando a gente não tem comprometimento com o nosso processo, realmente a gente não quer nem saber o que existe dentro de nós. Tu não quer nem saber que conteúdo tu tem ali. Como que tu vai ter autoestima, amor próprio? Como tu vai se sentir segura? Porque toda busca de proteção, no fundo, é uma profunda insegurança. Então, alguém que não se vê, não conhece seus limites, não sabe o que sente, não tem amor por si. E essa é a forma energética que a gente ensina que os outros nos tratem. Por isso que aqui entra quem tem conflitos no ambiente de trabalho. Será que realmente tu tá sedando, aflorando em ti aquilo que tu espera receber do teu chefe, dos teus clientes, dos teus colegas? Ou tu só tá passando para eles uma mensagem que eu não me comprometo comigo, então o que tu fizer comigo tá bom, porque eu lavei as mãos para mim. Porque tudo está em nós. Tudo está em nós. E a gente entra numa reflexão aqui que alguns buscam, falam muito da quinta dimensão. A quinta dimensão é um estado de frequência onde o outro, a gente vê o outro como espelho, porque no fundo não existe o outro. Tudo é uma mesma energia. Isso é um estado de consciência da quinta dimensão. Tudo está em nós. Por mais que eu ande no vale das sombras da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Tu estás comigo. Não é tu precisa buscar proteção. Não é tu precisa de um esparadrapo no umbigo. Não, tu estás comigo. No centro de Deus tem eu. O centro de Deus é o coração. Tu estás comigo. É aqui. E esse é o link que eu faço com o pilar do sentir. E aí eu trago essa reflexão para vocês. Vocês querem aprender esse caminho, passar pelos pilares de uma forma fácil, com apoio, ter consciência dos padrões que te faz se sentir insegura. A raiz aqui é a insegurança. E a insegurança, ela tem vários degraus.
A insegurança, ela remete também a uma energia feminina profundamente ferida. E aí eu convido vocês para despertar na minha mentoria, que a gente vai passar por esses 4 pilares, entendendo, compreendendo para ter consciência, aflorando uma forma saudável a tua energia feminina, o teu sentir, a liberdade de tomar posse da tua energia, porque eu não deixo de lado nunca a liberdade. Tudo que eu ofereço é o que eu demorei muito tempo para conquistar, para conhecer, porque também tem pessoas que guardam muitas coisas para elas, então eu já passei por terapeutas que não queriam me falar algumas coisas, e isso me feria a minha virtude da liberdade, então eu passo realmente tudo, que é para vocês terem posse da energia. Para vocês realmente, eu não quero apego a mim. Para entender o que acontece no dia a dia de vocês, como vocês vão lidar, qual que é a raiz. Porque nós somos criadores, vocês são criadores, mas tem medo de criar. Não tem energia nem para sonhar com algo diferente, fora da caixinha. E essa é a minha mensagem final. Eu vou ler vocês, aí vocês quiserem deixar perguntas. Do que eu faço para trabalhar com o público? Que eu recebo muito isso, porque como eu sou empata emocional e eu trabalho com pessoas que trazem problemas emocionais, tanto físico no Pilates como nas terapias, as pessoas me perguntam qual técnica tu usa, o que tu faz, o que tu faz depois. O que eu faço é isso. Esse primeiro pilar foi o que realmente me trouxe uma base, que realmente me ajudou, porque ele trabalha nos princípios da consciência, verdade e liberdade. E eu sempre fico atenta, vigiando. Orai é mudar de frequência, não é nada religioso. Vigiai é tu estar centrada, presente. Quando eu começo a sentir que o de fora tá demais, é um recado para eu voltar para mim. Isso é vigiar. E aí eu vigio a falta de consciência, a ilusão, o apego, porque eu também tô nos meus processos. Só que muitos processos são pessoais, não tem a ver com a minha sensibilidade. Hoje eu vejo isso. A minha sensibilidade, ela não é uma fraqueza, ela é uma potência que me faz olhar melhor, ter uma lanterna, uma lupa, para olhar melhor para essa falta de consciência, para essa ilusão e apego, e ter essa capacidade de transmutar e mudar de nível. É isso que uma sensibilidade faz. Ela capta, aumenta a tua percepção e aumenta o teu nível de interpretação naquilo. Se tu capta, aumenta a tua percepção e aumenta teu nível de interpretação, é óbvio que tu vai mudar de nível, é óbvio que tu vai mudar de frequência, não tem como dar errado isso. Mas a gente tem medo de criar, tem medo de sonhar, não tem energia nem para pensar, tem medo da própria autoridade sobre a vida. Então, esse é o meu recado final. Eu vou deixar essa live salva. Quem quiser saber mais informações sobre a mentoria, podem deixar escrito nos comentários, enviar proteção. Geralmente é essa palavra que eu uso, mas não tem automação no meu perfil, sou eu mesmo que envio. Então deixa proteção que eu já sei qual o caminho que tu quer e a gente vai entender um pouquinho o teu processo para saber se essa mentoria vai funcionar para ti. Como eu falo, tem muita gente que traz problemas muito fora da sensibilidade, sabe? E aí são outros profissionais e, claro, eu faço toda essa conversa e, se for necessário, eu encaminho. Bom, é isso. Nossa, eu achei que eu não ia terminar em 1 hora, hein? Primeira vez que eu termino em 1 hora. Entenderam bem essa questão? Conseguem sair com um pouquinho mais de consciência? Essa live vai ficar salva no perfil, para quem perguntou. O pessoal do Blindagem, semana que vem a gente vai ter o nosso encontro. E aí eu já vou dar um spoiler aqui para vocês. Amanhã eu vou colocar no grupo
que é como usar a nossa sensibilidade ao nosso favor, como a gente vai ler as energias. E aí amanhã eu deixo lá no grupo do Blindagem. Amanhã tem o nosso reiki também. Obrigada, Augusto. Augusto foi o meu personal. Ele sabe o quanto a gente gosta de falar. Bom, pessoal, é isso. Boa noite, obrigada, gratidão por todos que estiveram aqui. Até mais.